pessoal, tudo bem? A gente está aqui para começar um novo episódio do Pode Fazer Ciência e dessa vez vai ser sobre engenharia de processo aqui com o Rui. Rui, você pode se apresentar. Obrigado. Meu nome é Rui de Paula, eu sou professor do programa de Engenharia Química da COP, UFRJ. Sou engenheiro de bioprocessos de formação aqui pela Escola de Química da UFRJ. Me formei no final de 2011, início de 2012, minha colação, se eu não me engano. E trabalhei um bom tempo com bioprocessos. Na verdade, desde o meu estágio eu venho trabalhando com bioprocessos em diferentes áreas de bioprocessos, né? Então trabalhei com biopolímeros, trabalhei com biosurfactantes, que são detergentes biológicos. Trabalhei com biológicos, que normalmente quando a gente fala biológicos, a gente está falando de biofármacos, fármacos produzidos por biotecnologia. E hoje em dia trabalho um pouco com isso tudo, mas focando na parte de purificação, especialmente utilizando processos de separação com membranas e cromatografia preparativa. Obrigado por me convidar para essa conversa. A Ariane é minha aluna de uma das disciplinas que eu estou dando esse período. Bom, Rui, e como que você teve esse primeiro contato com a área de bioprocessos, de biotecnologia? Como que você era na escola? O que influenciou essa decisão? Pois é, eu na verdade, na época que eu fiz vestibular, a gente entrava para a escola de Química. A gente escolhia qual curso dos 4 cursos da escola de Química, né? Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Bioprocessos e Química Industrial. A gente chegava no 4º período e escolhia qual curso que a gente queria fazer, ou seja, no final do ciclo básico, né? Uhum. E eu escolhi bioprocessos, assim, foi muita sorte ter dado certo, na verdade, porque eu escolhi bioprocessos sem saber exatamente assim do que se tratava, né? Na época tinha muita conversa a respeito de biodiesel, estava muito na moda biodiesel. Uhum. Até se falava muito em obter biodiesel a partir de mamona, né? Que é uma fonte exótica de biodiesel. Eu acho que uma coisa que nem vingou tanto assim, tem alguma produção de biodiesel a partir de mamona, mas no Brasil o principal, até onde eu sei, é da soja, na verdade. E é curioso porque, na verdade, o biodiesel apesar do bio no começo, né, o produto comercial biodiesel, na verdade, nem é obtido por um bioprocesso, na verdade. Você na verdade, tem uma síntese química, né? Tem esse bio no começo porque vem de biomassa, né? Vem de soja. Isso é uma coisa comum, né? Muitas vezes a gente coloca o bio no começo por causa da origem do material, não exatamente por ter um bioprocesso, uma conversão utilizando células, micro-organismos ou enzimas no meio do caminho. Às vezes você tem um bio no começo só por se tratar de uma biomassa. É o caso do biodiesel, né? Uhum. Mas de qualquer forma eu escolhi bioprocessos, eu tinha alguma ideia assim e dei sorte de ter gostado muito, muito da área. É um curso único, eu sou um entusiasta do curso de bioprocessos. Eu sei que os alunos, naquela época e ainda hoje, né, tem algumas dúvidas e às vezes ficam se perguntando no meio do caminho se escolheram certo, né? Mas foi isso, eu dei sorte, eu adorei a área. Uhum. E como que esse diploma, o curso, ele te influenciou e te ajudou na sua trajetória profissional? Eu sei que você saiu também do país, então se você quiser falar sobre isso. Claro. Eu acho que assim, pensando na formação que você tem como engenheiro de bioprocessos, pelas disciplinas que você faz, eu acho que realmente você tem uma visão única de como funciona um bioprocesso, todas as variáveis envolvidas. Porque assim, na verdade, um bioprocesso é muito mais complexo do que um processo químico tradicional.
A verdade é que você tem muito mais variáveis envolvidas. Você não tem um ou dois reagentes tirando um ou dois produtos. Você tem um metabolismo complexo dentro de um micro-organismo, com rotas metabólicas diferenciadas, com várias enzimas atuando e a possibilidade de usar diferentes fontes de carbono, diferentes nutrientes, diferentes condições de geração, diferentes condições de operação no bioreator. Aqui atrás de mim tem um bioreator, né? Então, na verdade, o bioprocesso é muito mais complexo de entender, de planejar o experimento, de analisar os resultados, de saber corrigir algum desvio no meio do caminho. Você tem sempre várias variáveis influenciando. Além disso, é complexo pela parte da purificação, porque o seu produto, se o seu produto vem de uma fermentação ou de um cultivo de células, às vezes ele é ali 1% dos componentes no final do bioreator, né? E para muitas aplicações você precisa do bioproduto puro. Então também é complexa a purificação. Quais são os equipamentos, as operações unitárias que você precisa para levar esse bioproduto que está ali super dissolvido e com vários outros contaminantes até um produto purificado no final que seja seguro para aplicação. Talvez a aplicação seja algo na biomedicina, por exemplo. Então, o que eu estou querendo dizer é que, na verdade, bioprocessos é complexo e essa formação que você estuda bioquímica mais a fundo, você estuda biologia celular, você estuda mais a fundo a operação de bioreator, os processos de purificação específicos de bioprodutos, isso realmente te habilita muito mais a trabalhar nisso, né? E no meu caso isso foi essencial, assim, porque me ajudou a enfrentar os desafios da carreira profissional. Trabalhei muito com bioreator de bancada e piloto. A minha experiência fora, que a Ariane citou, eu passei 3 anos na Filadélfia em um instituto de bioprocessos. O nome é Jefferson Institute for Bioprocessing, que ficava ele era, na verdade, parte da Thomas Jefferson University, na Filadélfia. Eles criaram esse instituto exatamente para fazer pesquisa na área de bioprocessos, né? E foi essencial essa formação e mais a experiência que eu tive depois, né, para ter ido lá para Filadélfia. Fiquei 3 anos lá, foi uma experiência incrível. E eu acho que eu só consegui voltar como professor por ter tido essa experiência, né? Então, tudo se encaixou direitinho. Mas também tive várias dúvidas durante o curso, como eu sei que alguns alunos de bioprocessos têm. Sim. E, bom, muita gente possivelmente que está vendo o vídeo também quer, talvez, conhecer um pouco mais sobre o curso, tá em dúvida. Então, você como professor também de algumas matérias específicas nossas, quais as oportunidades que a engenharia de bioprocessos pode trazer para um estudante aqui da UFRJ? A UFRJ, e não só na Escola de Química, né? Na Escola de Química, lá no Programa de Engenharia Química da COP, e também no CCS, tem muita gente fazendo pesquisa na área de biotecnologia e de bioprocessos. Então é realmente assim, muito rico. Você tem muita chance de ter experiência boa na área bio, estando aqui na UFRJ, né? Sim. Inclusive tem muito aluno de engenharia química que trabalha na área bio o resto da vida, né? Ou então trabalha em alguma área que tem interface com a área bio. E isso é uma coisa que, assim, antes mesmo da criação do curso de engenharia de bioprocessos, a Escola de Química da UFRJ sempre teve essa tradição muito boa de investir em conhecimentos bio, né, de bioquímica e de bioreatores para os alunos de engenharia química, e isso chegou uma hora que isso meio que transbordou para um curso novo de engenharia de bioprocessos. Então, eu já esqueci qual era a pergunta inicial, mas... das atuações. As possíveis atuações para o aluno aqui, né? Atuações, oportunidades. Então tem grupos muito fortes na área de biocombustíveis, tá? Então você pensa em biocombustíveis, assim, principalmente biodiesel e bioetanol. Combustível de aviação também tem uma rota bio que você pode chegar lá.
Biodiesel e bioetanol, em parte, já são produtos, né, consolidados, não tem tanta demanda assim por desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, mas rotas alternativas para obter biodiesel e bioetanol, por exemplo, utilizando matérias-primas residuais de outros processos, ou então obter o biodiesel por rota enzimática, por exemplo, que não é o tradicional, mas é muito promissor. Então, tem alguns grupos aqui que trabalham com biocombustíveis que são muito fortes e pessoal muito especializado, com laboratório bem equipado. Tem grupos que trabalham com biosurfactantes, eu trabalhei um tempo nessa área, né? Na verdade, continuo trabalhando um pouco com isso, que são detergentes biológicos. Então, o detergente que a gente usa aqui, de forma geral, na pia, industrialmente, normalmente ele é oriundo da petroquímica. Ou seja, ele não vem de uma fonte renovável, ele não é biodegradável, normalmente é um problema para o ambiente. Você pode obter biodetergentes, que a gente chama de biosurfactantes, que são oriundos de fontes renováveis, eles se degradam no meio ambiente, eles são mais eficientes. Então tem grupos fortes nisso, tem muita gente trabalhando também com biológicos, que são biofármacos, né? É a parte assim mais... É uma parte que atrai muito porque você vê claramente o benefício para algum paciente, no final das contas, receber uma terapia nova, um produto novo. Então é outra área também que tem grupos fortes no FRJ. E a melhor forma assim, de ficar sabendo desses grupos é conversar com os professores, conversar com seus colegas fazendo iniciação científica, seguir a rede social dos diferentes laboratórios para saber os grupos de pesquisa. Eu sei que tempo é uma coisa difícil para o aluno de engenharia, né? Mas se você puder assistir defesa de laboratório, defesa de projeto final, defesa de mestrado, é uma ótima forma de você ficar sabendo das linhas de pesquisa e como que você poderia se encaixar. E idealmente eu diria ainda que se você conseguir ter mais de uma experiência de estágio, de IC, é melhor ainda, né? Às vezes você ama uma área e entra nela fundo, tudo bem. Mas se você conseguisse ter mais de uma experiência de estágio ou de iniciação científica durante a graduação, é muito bom. Bom, e na sua opinião, o que torna o curso de Engenharia de Bioprocessos diferente das outras engenharias aqui da Escola de Química? Eu acho que exatamente as disciplinas assim que o pessoal de bio faz te ajudam a entender o que realmente acontece quando você usa um micro-organismo, uma célula animal ou uma enzima para obter um produto, né? Que geralmente quando a gente fala de bioprocessos, a gente está falando disso, né? Você tem um processo que você usa um micro-organismo ou uma célula animal ou parte disso, né, que seria uma enzima, para chegar num produto. E o que acontece é que alguns produtos, a única forma de chegar naquele produto é por um bioprocesso. Então, por exemplo, uma proteína complexa, uma proteína com uma estrutura mais complexa, você só consegue chegar nela por bioprocesso. Em alguns casos, você pode chegar no produto, seja por bioprocesso, seja por síntese química. Um exemplo que eu tenho disso, que eu trabalhei, foi o ácido lático, né? O ácido lático, eu trabalhei um tempo com um biopolímero de ácido lático. Você pode chegar no ácido lático por fermentação, com lactobacilos. Você pode chegar no ácido lático também por síntese química. Mas acaba que o polímero que você faz, se você chegou no ácido lático, que é o monômero, por fermentação, ele tem uma qualidade melhor, tá? Então, às vezes, você tem a opção de chegar por bioprocesso ou por síntese química, mas, assim, pelas disciplinas que você faz em bioprocessos, você realmente está mais habilitado para entender melhor e para trabalhar melhor e para conseguir planejar o experimento melhor, operar os equipamentos, tipo um bioreator melhor, do que alguém que não faz bioprocessos, tá? Eu sei que teve uma reformulação na grade do curso, que eu não estou assim, totalmente inteirado ainda, mas lembrando assim, das disciplinas que eu fiz, que não deve ter mudado muito, você realmente fica mais habilitado.
Sim. E qual pesquisa que você está fazendo atualmente, desenvolvendo no seu laboratório? Então, o laboratório que eu trabalho hoje em dia é o PAN, tá? É um laboratório que trabalha com processo de separação por membranas, lá do programa de Engenharia Química da COP. E as membranas, elas são muito adequadas para bioprocessos, porque é um processo de separação que você não depende de temperatura, você trabalha com condições operacionais mais brandas de cisalhamento, por exemplo. Então, no caso de produtos biológicos, como proteínas, por exemplo, que você não pode usar temperatura, senão você desnatura a proteína. Às vezes, uma alta taxa de cisalhamento também é um problema para o seu produto. Você usar processos de separação com membranas é muito vantajoso, tá? Então, é muito comum você olhar um diagrama de processo para chegar num bioproduto purificado no final. Você vê várias operações unitárias com membranas e com cromatografia preparativa, que é outra coisa que eu também trabalho. Então a gente tem pesquisa, por exemplo, para fazer biorredução de CO2, ou seja, para você pegar um resíduo gasoso, né, que é um problema para o mundo inteiro atualmente, e transformar esse resíduo através de rota biotecnológica, utilizando enzimas, em commodities, tá? Como metanol, por exemplo. Então essa é uma área que eu estou atuando. Outra área que eu estou atuando é purificar alguns bioprodutos com aplicação de alto valor agregado. Então, por exemplo, o biosurfactante que eu trabalhei no meu doutorado, eu tô planejando utilizar processos de separação com membranas para chegar no produto final, que seria um produto purificado, com uma aplicação muito interessante na indústria de biofármacos. Tem mais alguns outros projetos também, mas esses dois são que eu tô... e também eu tô atuando numa vacina, na parte de purificação de uma vacina. Então, as vacinas também são bioprodutos, né? Então, de novo, se você olha as operações unitárias para purificar uma vacina, você tem muito processo com membrana e cromatografia preparativa. Então, também eu estou colaborando com o LEC, que é um outro laboratório lá do programa de Engenharia Química, na purificação de uma vacina que é tecnologia da UFRJ, tá? E eu acho que é isso, os principais. E qual o conselho que você daria para alguém que está planejando entrar no curso de bioprocessos, engenharia de bioprocessos? Uma coisa que mudou, né, que eu não sei se... Eu acho que, assim, tem vantagem e desvantagem, né? Comparado com a minha época, que... Na minha época, como você entrava no ciclo básico e escolhia o curso no quarto período, você conseguia entender um pouco melhor qual a diferença de um para o outro, de engenharia de alimentos para bioprocessos, para engenharia química, para química industrial. Sim. Hoje em dia vocês entram já no curso certo, né? Desde o primeiro período. Já faz o vestibular sabendo que é para bioprocessos, né? Eu acho que isso dificulta um pouco, porque aí você tem que entender o que é bioprocessos ainda na época de ensino médio, né? E eu acho que tem um certo risco, né, de você entrar sem saber exatamente o que é bioprocessos. Mas, por outro lado, eu sei que tem muita gente hoje em dia trabalhando com extensão em escolas para explicar quais são os cursos. Aí, de volta e meia a gente recebe estudante aqui nos laboratórios para falar um pouco dos cursos, das linhas de pesquisa, dos laboratórios. Eu acho que isso é essencial realmente para evitar a evasão do pessoal entrar sem saber direito o que é. Tem um lado também, assim, que na verdade, não só para bioprocessos, mas sempre todo engenheiro, né, que fez o ciclo básico de engenharia, que é difícil e que te habilita para muita coisa, é muito comum um engenheiro não trabalhar na área que ele se formou. Então, trabalhar, por exemplo, com mercado financeiro, com finanças, com economia, com administração, porque o engenheiro ele é muito habilitado, né? Isso acontece com vários cursos, acontece também com alunos de bioprocessos. Eu tenho alguns colegas que se formaram em bioprocessos e hoje em dia não trabalham com nada especificamente bio, mas estão felizes profissionalmente trabalhando em áreas correlatas, né? Mas então,
eu não sei se o público disso aqui é mais o pessoal que já está na universidade ou se o pessoal que está pensando em entrar na universidade, mas você escolher bioprocessos, eu diria assim que se você sente alguma vocação por áreas assim que pensam no meio ambiente, em saúde, em biocombustíveis, tem uma chance boa de você se interessar pelo que você vai ver no curso de bioprocessos. Bom, Rui, então a gente finaliza por aqui. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo. E é isso. Muito obrigado. Obrigada.